Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E, gente, hoje é uma quarta-feira e agora é umas 11h15 mais ou menos da noite. E assim, eu queria ter começado a gravar esse vídeo mais cedo. Só que, gente, a hora vai passando e, enfim, né, não teve como. E agora que eu acabei de trabalhar. Eu tô exausta. Tô muito cansada. Mas já acabei, né? Hoje eu tive atendimento com as clientes, né? Atendi clientes hoje. Aí eu cheguei, fui resolver as coisas aqui de casa. Aí fui fazer chup-chup. Eu fiz 135 chup-chup, né, que é o nosso novo empreendimento. Se você não tá sabendo, né, chegou aqui, caiu de paraquedas e tal, ou já acompanha, mas não acompanhou os últimos vídeos, nós temos um empreendimento novo, né, enfim, eu já tenho uma empresa, né, gente, tudo que você faz por conta própria é uma empresa, independente do tamanho, é uma empresa, tá, se você, enfim, tem que cuidar, zelar por ela, é uma empresa. E aí eu já tenho, né, que são as unhas e agora o chup-chup, né. Então, assim, eu fiz 140 agora, gente, da parte da tarde e agora à noite, né? Agora à noite eu terminei de embalar, fiz 2 sabores. E o ninho com Nutella eu fiz 90, porque ele vende muito e ele praticamente zerou no meu estoque, então eu tive que repor bastante. E aí, gente, demora muito pra fazer, né? Não é tão rápido. Às vezes você fala assim, 130 é pouco. Gente, mas demora tanto que vocês não fazem ideia. Demora muito. A parte de embalar também demora demais. Então, assim, eu tô bem cansada. E a última noite eu fui dormir 3 horas da manhã, gente. Também produzindo chup-chup. E é isso, tem dias que eu consigo começar mais cedo, igual hoje eu consegui começar mais cedo, né? Eu comecei, acho que era por volta de umas 2 horas fazer, aí parei, fui atender cliente, depois voltei, continuei, enfim. Mas tem dias que eu consigo pegar só à noite pra fazer, então eu chego dos meus atendimentos, da correria do dia a dia, e vou fazer à noite. Aí, gente, eu viro madrugada dentro. Amanhã vai ser um dia assim, que eu só vou conseguir fazer à noite. Então, assim, eu vou até de madrugada. Mas é isso, é por um bom propósito. Quando a gente quer algo, a gente tem que correr atrás. Não tem como não, gente. A gente tem um propósito, a gente tem que correr atrás. Mas por que eu comecei esse vlog com vocês hoje? Eu pretendo começar ele hoje. E vou ver se eu finalizo ele amanhã à tarde. Que eu quero ver se eu já edito e libero pra vocês amanhã mesmo. Então vai ser um vlog bem fresquinho pra vocês, tá? Vou ver se eu consigo, né, gente? Vamos tentar. E aí, o que acontece? Hoje é quarta-feira, hoje é dia 25 de março. E, gente, tem uma notícia muito legal. A minha sobrinha Melinda nasceu. Ai, gente, que gracinha. Nasceu ontem e eu ainda não vi ela pessoalmente, né? Porque, gente, foi tão corrido. Eu cheguei lá no hospital que ela estava, que agora já ganhou alta, né, graças a Deus. Só que, gente, tudo na correria. Ontem eu precisei deixar minha cunhada lá, pra poder ficar com a minha outra cunhada, e subir correndo porque eu tinha que fazer chup-chup. Aí hoje eu tive que ir lá buscar minha cunhada e vim correndo porque a gente tinha que resolver as coisas, né. E ela nasceu, gente, nossa, a gente tá tão feliz, né, é a minha 9ª sobrinha, gente. Meu Deus, eu tenho 9 sobrinhos. Vocês têm noção? E é até engraçado, ó. Os meus 2 irmãos, cada um tem 3 filhos. E o irmão do meu esposo tem 3 filhos. Então, todo mundo tem 3. Adivinha quem não vai ter 3? Só a gente. Gente, eu não sei o que eu faria se eu tivesse 3 filhos. Meu Deus! Não dá não, gente. Mas é muito engraçado pensar, né? Todos os 3, né? Tanto o irmão do meu esposo quanto os meus irmãos, cada um tem 3 filhos. Ai, ai. Jesus amado. Eu falei com meu esposo, não podem esperar isso de nós. Não conte conosco para essa missão.
A gente pretende, sim, ter filhos, sim, mas futuramente, né? Mas, gente, 3 não. Jesus amado. Gente, não dou conta? Socorro. Meu Deus. Mas, enfim. Então, a gente tá muito feliz, graças a Deus. Gente, maravilhosa ela. E aí, eu tenho outra notícia, que foi até por esse motivo que eu iniciei o vídeo agora. É bem à noite, né? Amanhã eu vou acordar bem cedo, porque eu começo a minha autoescola, gente. Vou tirar a habilitação. Eu até comentei lá no Instagram que eu tinha uma novidade que eu ia contar aqui no canal. E é isso, gente. Vou tirar a habilitação de carro. Eu já tenho a de moto, né? E eu amo, gente. Eu amo, eu sou apaixonada com moto. Mas faz falta ter habilitação de carro, saber dirigir carro, né? Eu não sei dirigir carro, gente. Eu não sei nem ligar carro. Então, amanhã vai ser minha primeira aula. Eu vou aprender do zero na autoescola. E é o melhor jeito de aprender é na autoescola. Moto, eu aprendi do zero na autoescola. E foi muito bom, gente. Eu super indico vocês a aprender na autoescola. Porque, gente, é um profissional que estudou para poder ensinar uma pessoa do zero. É bem melhor do que você aprender com alguém, assim, eu acho. Então, assim, agora eu vou começar de carro, né? Tô super animada pra poder já tirar essa carteira, já pegar minha habilitação. E faz tanta falta, gente. E igual eu falei, né? Futuramente a gente pensa em ter filho. Então, gente, vai ser muito bom, sabe? Ter carro. Eu sou muito independente, gente. Eu sou muito independente. Eu até falo com meu marido que eu vou fazer alguns vídeos sobre coisas de casamento e eu vou até falar sobre esse assunto. Gente, tem uma coisa que eu falo, que se você puder, é ser independente em questão de automóvel, que eu tô falando, tá? Antes de casar. Porque faz toda a diferença no casamento, quando você é independente. Igual, gente, eu não dependo do meu marido pra poder me levar em lugar nenhum. Sabe? Eu não dependo. E, nossa, e eu falo com ele que se eu dependesse, eu nem sei o que eu arrumava. Eu ia ficar dependendo, porque ele não ia poder me ajudar. Porque a vida dele já é uma correria. Então, assim, gente, eu resolvo todas as questões aqui de casa, as minhas questões, questões dele. Então, assim, tudo muito sozinha, né? Sem depender dele, porque se eu dependesse, não sei o que eu arrumava da minha vida, não. Mas é isso, eu tô super empolgada. Então amanhã vai ser o primeiro dia. Aí eu tô gravando pra vocês porque eu vou acordar super cedo, eu não vou conseguir conversar com vocês. Eu vou gravar pra vocês, mas eu não vou conseguir conversar. Então, só pra explicar essa novidade aí, né, pra vocês, que eu tô muito feliz. Amigas, primeiramente, me perdoem pelo áudio, que eu tô usando o microfone pra poder gravar esse vídeo. E o que acontece, gente? Esse microfone aqui, ele não tem um áudio muito bom, sabe? Porque é um microfone que eu comprei baratinho, né, na Dona Show. Não é, gente. Eu vou até colocar o outro, porque eu tô usando um. Vou colocar esse aqui pra carregar, que tá descarregado. Ele não é, gente, assim, né, um microfone dos melhores, né? Eu paguei baratinho nele, gente, eu acho. Nem lembro quanto eu paguei, mas foi baratinho. E um microfone bom, o que o pessoal, assim, que eu vi que usa bastante, ele custa, gente, em torno de R$ 700. Ele é perfeito, né? Eu vejo as meninas gravando com ele. Só que assim, gente, o meu canal é pequenininho. Eu não sou monetizada no canal. Eu não ganho nem R$ 1 com o canal, gente. Tá? Pra quem não sabe, eu não sou monetizada, né? Então, não tem como eu investir, gente, no microfone assim, sabe? Eu já investi nesse aqui que foi baratinho. E é uma coisa que eu não tenho retorno. Então, assim, futuramente, se meu canal, eu acredito muito, eu peço muito pra Deus que futuramente meu canal monetize, que chegue mais pessoas, que eu consiga receber com o YouTube. E aí eu posso investir, tá bom, gente? Eu amo gravar pro YouTube. Porém, gente, tem semanas que me dá um desânimo porque eu posto e quase não dá visualização. Tudo bem que eu entendo que é um processo que nem todo mundo começa grande, né? Mas a gente tem que ter garra
Pra você, tipo assim, você olhar pra uma coisa e você fala assim, não tá fluindo tão bem quanto eu queria que tivesse. E continuar, minha amiga, não é fácil. Mas, meu amor, desistir não é uma opção. E eu não desisto fácil das coisas não, tá, gente? Mas é que acontece, a gente já tá muito tarde. E eu tenho medo de estar atrapalhando os vizinhos, né? Ficar falando alto. Então eu coloquei o microfone para eu poder falar em um tom tranquilo, que não vai atrapalhar e que posso conversar com vocês também, né? Então eu coloquei o microfone, porque se eu, igual aquele primeiro vídeo que eu gravei, eu falo num tom mais alto, porque eu não tô usando o microfone, né? Então acaba que eu tenho, acaba, acho que atrapalhando, né? Então por isso eu coloquei, tá bom? Tô aproveitando para colocar as coisas para carregar aqui, gente, enquanto eu vou conversando com vocês. O que acontece? Eu, gente, eu sou um tipo de pessoa que eu não me abalo com coisas, assim, aleatórias da internet, né? Tipo assim, exemplo, aleatórias que eu falo assim. Por exemplo, gente, ai, tô lá no Instagram e tal, aí aparece lá assim, ai, fulano de tal separou, ai, ou aconteceu alguma coisa com alguém e tal, né? Lógico, né, gente, eu sinto muito pelas pessoas, óbvio, mas não é uma coisa que eu fico ali agoniada com aquilo, eu não fico, gente, estou muito tranquila em relação. Por que que acontece? Se você não trabalhar sua mente, tudo vai desmoronar. Porque toda hora a gente se entra naquele Instagram, tem uma notícia esquisita. Tipo assim, ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não sei quem, não sei quem. Toda hora. Mas eu confesso que eu fico bem tranquila em relação a algumas coisas. Igual, por exemplo, essa questão de separação, né? Gente, às vezes um famoso posta que separou, as pessoas começam a ficar, ai, eu não acredito mais no amor. Ai, que não sei mais o que. Gente, não é assim que a vida funciona, né? Não é assim. Tô passando, gente, um lenço umedecido com água micelar, que tá até acabando. Aí primeiro eu faço isso, tá? Pra tirar. Mas aí, gente, o que acontece? Eu não sou, né, nesse nível, tipo assim, de ficar, nossa, triste. Igual quando a Virgínia, né, mas o Zé postou que, tipo assim, separou. Eu acompanhava a Virgínia, eu sempre acompanhei ela, tipo assim, nos stories lá, né? Hoje em dia eu não acompanho mais. Mas, tipo assim, era um casal muito legal. Só que eu gostava de acompanhar por conta da rotina da família. Hoje em dia não faz muito mais sentido pra mim. Porque, assim, já não é mais uma família, assim, né? Tipo, no sentido de ser ela, ele e as meninas, né? Enfim, continua sendo a família, né? Mas de outra forma. Mas hoje em dia não faz tão sentido pra mim. Mas quando eles postaram que separou, acabou que eu não, assim, eu fiquei um pouco assim, nossa, que triste, né? Uma família acabando. São três crianças e tal, mas enfim, passou. Só que, gente, hoje teve uma notícia no Instagram que me abalou, vocês acreditam? Aí eu vim cá compartilhar com vocês. Tem uma menina que eu acompanho aqui, e por que eu vou compartilhar com vocês? É até por conta do meu canal que eu tô falando isso. Tem uma menina que eu acompanho aqui no YouTube, eu conheci ela aqui no YouTube. Aí depois eu comecei a acompanhar ela no Instagram, hoje em dia eu acompanho ela no Instagram dela profissional, que ela trabalha. Tá trabalhando no momento com, acho que é lash design, coisa de cílios, e acompanha ela aqui no YouTube. E aí, gente, ela não é famosa não, sabe? Ela tem bastante inscritos e tal, o canal dela tem um tamanho bom, mas não é. Talvez vocês não vão saber quem de quem eu tô falando. Nem pretendo falar nome também, porque enfim. Mas enfim, aí, gente, eu percebi. Eu gosto tanto dela, gente, que quando ela não posta vídeo, eu fico tipo assim, gente, cadê fulana? Cadê fulana? Eu fico assim na minha cabeça, né? Tipo, ai, não postou essa semana. Então eu até acredito que quem gosta de me acompanhar, às vezes também sinta isso, né? Tipo assim, ai, não postou, sente falta. Quem gosta de acompanhar a gente sente falta. Vou usar agora a gente sabonete que também tá acabando. Tá tudo acabando, galera. Ai, amigas, a vida da mulher não é fácil. Você compra um trem, acabou outro.
Enfim, agora tá acabando é tudo. Quando eu começo a acabar tudo de uma vez, é horrível. Eu uso esse sabonete aqui da Actine e esfrego com essa espátulazinha aqui. E aí o que acontece, gente? Então eu senti falta dela. E aí o que acontece? O ano passado ela até tirou uma pausa do YouTube, aí gravou um vídeo falando, gente, vou ficar um tempo sem postar. Não falou o motivo e sumiu, né? Tipo, ficou um tempo, né? Mas ela avisou pra gente e tal. Achei muito bonito da parte dela. Ela falou que não tava bem. E eu falei, ela não falou o motivo, mas avisou que não estaria mais no YouTube por um tempo indeterminado, né? Só que esse ano ela voltou. Aí eu acredito que ela ficou, gente. Ela deve ter ficado mais ou menos, acho que. Ai, não sei se chegou a ser uns 9 meses. Eu acho que não chegou a bater um ano, não. Mas ela ficou um bom tempo. Aí, o que acontece? Ela voltou a postar agora. E agora, essa última semana, ela não postou. Ela ficou sem postar. Esses últimos dias agora. Aí hoje ainda falei assim, nossa, fulano sumiu. Aí nisso, gente, daqui a pouco apareceu um stories dela. E assim, eu não fico vendo os stories dela no Instagram, porque o Instagram, gente, ele toma muito meu tempo. Então eu não tenho condição de ficar acompanhando ninguém lá no Instagram, sabe? Deixa eu só lavar meu rosto aqui e já volto, porque vai fazer um barulhão aqui agora por conta da água. Já lavei meu rosto aqui, gente, agora eu só vou secar. E aí o que acontece, gente? Lá no Instagram eu não dou conta de acompanhar mais, assim, todos os dias uma pessoa, sabe? Eu vejo uns stories ou outro, aleatoriamente, mas todos os dias, eu já tive esse processo de acompanhar uma pessoa todos os dias ali no Instagram. Hoje em dia eu não dou conta mais, porque o Instagram, gente, a pessoa posta o dia todo. Aqui no YouTube, não. Por exemplo, a pessoa postou um vídeo, ela posta um vídeo hoje, passa uns dias, ela posta outro. Então dá um período ali. Não fica toda hora atualizando o vídeo, sabe? Então, assim, o Instagram eu quase não tô ficando. Eu até falei, gente, quem tá me mandando vídeo, esses vídeos de meme no Instagram, eu nem tô vendo, gente. Porque eu vejo assim, né? Uma vez ou outra, quando dá tempo, eu vejo. Porque é tão corrido, gente. Por exemplo, eu fui responder agora à noite mensagem de ontem no WhatsApp. Por causa da correria, entendeu? Acabei de fazer meu skincare, gente. Eu vou tirar esse brinco daqui a pouquinho. Mas eu vou fazer minha cutícula da unha, porque tá com bastante cutícula. Eu não vou pintar, não, só vou fazer cutícula mesmo. Porque tá com muita cutícula, tá me incomodando. Era pra eu ter feito durante o dia, mas não deu tempo. Então vou fazer aqui agora. Rapidinho eu tiro, enquanto isso eu termino o assunto com vocês. Aí, a menina que eu falei com vocês que eu acompanho, gente, ela me postou uns stories é, falando que ela mais o marido dela, a gente, separou. Eles se largaram e, gente, quando eu li aquilo, gente, vocês não têm noção. Eu sempre falei assim, gente, eu acho tão estranho as pessoas ficar falando que se comoveu num nível de, tipo assim, de se sentir tão mal, assim, né, por pessoas na internet. Mas assim, de sentir mal, assim, tô falando de, ai, minha vida acabou, igual tem gente que fala, ai, minha vida acabou, com essas coisas. Eu fico assim, ai, gente, pelo amor, né, é muito triste, né, e tal, mas vamos lá, né, gente, mas pensa numa notícia que hoje eu senti na pele. Eu juro pra vocês, eu senti na pele. Até quando meu marido chegou, eu conversei com ele, ele falou assim, calma, vamos orar por eles, vamos orar. E eu falei, a melhor coisa é orar, claro, né? Mas, gente, foi uma notícia que me deu um baque, assim, sabe quando você lê uma coisa, aquilo te paralisa? Eu gelei do alto da cabeça para um dos pés. Tanto que na hora que eu li, eu comecei a repreender, comecei a orar na hora, assim. Eu levei um susto tão grande. E por quê, gente? Ah, mas você nem conhece a menina e tal, né? Você conhece só da internet. Às vezes eu comento, ela responde algum comentário. Sim, não conheço pessoalmente, mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acompanho essa menina tem tanto tempo que, tipo assim, gente, eu peguei um vínculo com ela, sabe? Tipo assim, de acompanhar a vida. E ela postava muito a vida dela e do marido dela, assim, sabe? Ele aparecia muito. Não é igual os meus vídeos que aparece mais eu. Meu marido quase não aparece aqui, né? E era muito os dois, muito, muito, muito. E, gente, o rapaz, que é o marido dela, né? O ex-marido agora, no caso. Gente, uma pessoa assim, nos vídeos, né? Aparentemente, eu vou falar assim, nos vídeos, porque, gente, na câmera,
cada um é aquilo que quer ser. Então, assim, eu não sei de nada. E lá na publicação que ela fez, ela falou que ele traiu ela. Eu fiquei bobada. Minhas amigas, eu fiquei bobada. Eu fiquei chocada. Eles são um casal cristãos, eles são bem novinhos e tal. E eu fiquei assim, chocada, porque eu nunca imaginei. Ai, mas você não tá botando a mão no fogo uma pessoa que você... Não tô botando a mão no fogo por ninguém, tá? Primeiramente, não tô falando isso. Mas sabe quando você olha pra pessoa? Gente, eu nunca imaginei. Pensa num casal, gente boa, bacana, assim, nos vídeos, né? Que eu tô falando. Tudo é no vídeo, né, gente? Eu não conheço a pessoa, né? E eu tô falando, eu não tô fazendo minha unha, misericórdia. E, gente, é... vai fazer barulho aqui, né? Acho que eu não vou lixar, não, porque ela também já tá bem lixadinha. Eu gosto, não gosto dela desse tamanho, eu gosto dela menor. Mas se eu for lixar aqui, vai fazer barulho pra vocês. O que acontece? Eu... É um casal muito bacana, gente. Muito legal, muita gente boa. E acaba que, gente, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei, eu fiquei bobada. E eu fiquei falando com meu marido assim, o que acontece? Né, lógico, ele tá errado e tal, né? No caso, traiu a mulher dele. Mas eu fiquei tão triste. Geralmente as pessoas falam assim, ah, então é um safado, sem vergonha e tal. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Ele é um garoto cristão, esse rapaz, né? É, tipo assim, que se intitula como cristão. Eu fiquei pensando, gente, aí no post que ela fez lá, no Instagram, ela falou que houve traição, só que ela perdoou e fez de tudo para o casamento dar certo. Então eu acredito que o sumiço dela do ano passado deve ter sido por conta disso. Só que agora ele não quis, no caso, tipo assim, mesmo ela tendo perdoado, ele desistiu do casamento. Foi isso que ela postou lá, né, gente? Então, tô falando que ela postou. Aí, gente, eu fiquei pensando assim, gente, ele é um rapaz muito novo. E eu fiquei pensando assim, gente, jogou um casamento fora. Ai, gente, isso me entristeceu num nível, sabe? Eu fiquei tão triste. Porque eu falei, gente, como assim? Nossa! E eu fiquei pensando nela, sabe? Toda hora que eu penso nela, eu fico orando por ela. Eu fiquei pensando assim, que tristeza, gente. Né? Eu me coloquei no lugar dela, sabe? Uma menina tão nova, casou, tem pouco tempo, assim. Ah, não sei quantos anos de casado que ela tem, não, sabe? E eles eram tão fofinhos, os dois juntos. Eu fiquei pensando, gente, que tristeza, né? Passar por um divórcio tão nova. Traição, foi traída. Ai, gente, traição é falta de caráter, né, minhas amigas? É falta de caráter, né? Mas eu fiquei tão triste também por ele, por, tipo assim, ele é um rapaz novo, ele tá acabando com a vida dele. Sei lá, sabe? Ai, gente, fiquei muito triste. Eu falei, e ela é apaixonada por ele, pelo que a gente vê assim nos vídeos, né? Aí eu fiquei pensando, sabe? Aí eu falei com meu marido assim, nossa, a pessoa acostumou com a família da outra. Agora, tipo assim, a pessoa que era sua sogra agora não é mais sogra. Aquela família que era sua agora não é mais. Eles têm um apartamento também, que é deles. Gente, a vida dela agora mudou. Porque o marido simplesmente, no caso, né? No caso, ela perdoou. E ele agora não quer mais. Então ele tomou outra decisão, porque ela até falou isso no post lá, né? Quando a outra parte não quer, não tem o que fazer. Né? Quando os dois estão tentando lutar pelo casamento, ok, mas se o outro não quer. Ai, gente, mas eu fiquei muito triste. Nossa, eu fiquei muito triste. E eu tô toda hora orando por ela, sabe? Se vocês puderem também, ora por essa moça. Ai, gente, fiquei muito chateada, porque ela é muito novinha. Ela é mais nova que eu. Eu tenho 27, eu acho que ela tem 25, se eu não me engano, eu acho que é 25. Ele também deve ter essa idade. Ai, gente, tipo assim, sabe? Que tristeza. Muito triste mesmo, sabe? E igualzinho, eu sou casada tem 4 anos, né? E, gente, o que acontece? Gente, um divórcio, a vida da pessoa vira de cabeça pra baixo. Imagina, gente. Igualzinho, ela tá acostumada a ter uma rotina com o marido dela, acordar, fazer comidinha.
E tá acostumada a ter a vida dela de casadinha, que era tão bonitinho, ela postando, sabe, a vida dela de casadinha. Ai, era uma gracinha ver os dois. E agora simplesmente acabou. Ai, gente, eu tô em choque. Eu tô em choque. E até agora isso não me desceu. Misericórdia. Que loucura, tá? Nossa, eu tô boba. Eu sei que, tipo assim, gente, nenhum ser humano é perfeito, né? Igual eu falei. Nossa, eu nunca imaginei isso vindo dele. Mas enfim, ele não é perfeito. Ele é um ser humano que erra, né? Claro. E ele pode se arrepender. Mas é muito triste, gente. É muito triste porque machucando uma pessoa, tá jogando um casamento fora, sabe? Eles falavam de vez em quando nos vídeos que queria ter filhos, que eles tinham. E pensa em dois, assim, né? Como é que é? Um casal, né? Pensa num casal, gente, trabalhador, esforçado. Eram os dois. Eu admirava muito, assim, sabe? O esforço dos dois, de ambas partes, né? Eles corriam muito atrás, trabalhavam. Eles, igual época de Páscoa, assim, ó. Eles nem trabalhavam com isso. Eles faziam, gente, ovos de Páscoa para vender como renda extra. Tipo assim, fazia as coisas junto. Eu, eu tô bobada, gente. Mas é isso. Eu vou parar de falar aqui, senão eu falo até amanhã. Eu falo demais, gente, Jesus. Mas eu só queria desabafar isso com vocês, porque, gente, como é que pode uma pessoa que eu nem conheço? Eu nem sei de qual cidade que ela é agora eu esqueci. Isso me fez assim, sabe? A parar o que eu tava fazendo na hora, orar por eles. E eu falei, né, como é que pode, né? Eu tenho um canal aqui também. Por mais que o meu canal não é grande, tem pessoas que têm o carinho por mim. Se eu ficar muito tempo sem postar, tem gente que vai lá no Instagram e fala, o que aconteceu? Vai postar vídeo? Não? Dá um jeito. Fala desse jeito. Gosto de acompanhar um pouquinho da minha rotina, né? E tenho certeza que tem pessoas que admiram também aqui, né? Enfim, por mais que meu marido não aparece muito e tal, mas hoje em dia tudo que a gente tem aqui, gente, é tanto do esforço dele quanto do meu. Então, se a gente tem uma casa bonita, uma casa aconchegante, é porque ele trabalha muito, eu trabalho muito, é um esforço de ambas as partes, né? Nesse exato momento ele está no hospital dando plantão. É, e é isso, gente, a vida é essa. E eu fiquei pensando, sabe, como que, tipo assim, né? Essa notícia hoje me pegou de um jeito bem triste, sabe? E aí eu fiquei pensando, né, como que a internet hoje em dia, ela tem uma conexão nas pessoas. Olha pra você ver, uma moça que lá de outra cidade, que eu acompanho a vida, que é a rotina dela aqui, tá passando por uma situação difícil. Ela é muito sensível, ela deve estar chorando horrores, tadinha. Porque ela é aquela pessoa que tudo que vai fazer assim, se der uma coisa, ela chora. Bom, assim ela é nos vídeos, né? Então eu imagino que ela esteja sofrendo horrores, ainda mais que ela não queria separar, né? Então, assim, e é cristã, né, gente? Eu acho que quando a pessoa é cristã, a pessoa luta até o fim pra não separar, né? Porque ninguém casou pra separar, né? Ai, gente, imagina, olha, né? Passou tempão ali tentando planejar a vida a dois pra viver anos e anos e de repente tudo se acaba. Meu Deus. Aí eu fico pensando a conexão que tem, né? Então, assim, fiquei pensando, falei, gente, as pessoas devem se sentir conectadas, né, assim, comigo também, que posto aqui, sentir próximas a mim, né? Porque eu tenho vocês como minhas amigas, tá? Por mais que vocês não são muito de comentar, mas sempre que vocês me vêem na rua, vocês falam, ah, eu vi isso no seu vídeo, ah, não sei o quê. Então eu sei que vocês estão aí, entendeu? Mas é isso, gente. Peço que vocês orem por essa moça, tá bom? Não sei se vocês conhecem ela, porque ela não é tão famosa, mas ela tem bastante inscritas, sabe? Mas enfim, ela não é tão famosa, não é dessas famosas assim daqui do YouTube, não. Talvez vocês até conhecem ela, não sei. Mas enfim, como ela fez a publicação, né? Hoje todo mundo viu esse relato aí, triste da vida dela, tadinha. E outra coisa, gente, que tristeza passar por isso e ainda ter que expor na internet. Porque ela teve que expor, porque assim, eu sei que ela pode ser que ela não vai contar todos os detalhes. Mas ela teve que expor porque, a partir de agora, a gente não vai ver mais esse marido dela. A partir de agora, eu não sei se ela vai, como é que vai fazer, se ela vai continuar no apartamento, se o apartamento vai ficar para ela, se ela vai ter que pagar uma parte do apartamento para ele, porque é dos dois, né?
Então, assim, olha a burocracia. Ela montou o estúdio dela agora, recentemente, dentro de um cômodo do apartamento. Deixou lindo. Pintou, comprou, reformou. Então, assim, eu não sei se ela vai ter que sair do apartamento. Meu marido falou que quando acontece isso, tem que vender e dividir o dinheiro, né? Eu não sei como é que funciona. Então, assim, não sei. Aí, tipo assim, né? Muito triste, né, gente? Mas é isso. Amanhã eu vou gravar pra vocês certinho tudo que eu vou fazer. E quero ver se amanhã mesmo eu já edito o vídeo e posto pra vocês em tempo real, assim. Pra vocês não ficar sem vídeo, tá bom? Vou terminar de fazer aqui, já fiz essa mão, ó. Já fiz, já cutilei essa mão. Gente, é tão bom tirar cutícula, passar a mão assim, ó, não ter cutícula. Nossa, muito bom. E eu tô super nervosa pra minha primeira... Tô muito nervosa, olha só. Eu tô super nervosa, gente, pra minha primeira aula de, de carro. Ai, tô orando a Deus pro professor ser gente boa, tranquilo, ser uma pessoa que tem paciência, porque o meu de moto era tão paciente. Nossa, ele tinha uma paciência de Jó. Eu amava, porque era tranquilo, entendeu? Eu sou muito fácil de aprender, mas como é uma coisa, gente, que eu sei que eu tenho que ter muita atenção, é muito perigoso, né? Porque, enfim, né, gente, é um carro, é um veículo na minha mão. Tem que fazer direito, né? Então, assim, eu tô um pouco tensa, mas vai dar certo, em nome de Jesus. E eu tô doida pra poder pegar minha habilitação já, em nome de Jesus, e estar habilitada. Tô muito, muito empolgada, gente. Até amanhã. Beijo pra vocês. Outro dia por aqui, gente. O dia que eu vou começar as aulas. Ai, tô tão feliz. Tô muito feliz. Gente, já lavei meu rosto. Oh, eu acordei super cedo. Eu acordei, era 6 horas, eu acho. E aí, gente, já fiz devocional, já arrumei o quarto. Não gravei pra vocês, porque eu fiz tudo muito rápido. Já organizei uma caixa cheia de chup-chup que eu tenho que levar. Vou passar, antes de ir pra autoescola, eu vou passar pra deixar essa caixa. Eu já lavei meu rosto, já coloquei o lixo na rua, porque hoje é dia de passar a coleta de lixo. Já fiz um monte de coisa, gente. Aí gravei pra vocês só aí, né? Como que tá o dia tá um dia um pouco mais fechadinho, mas tá muito lindo. Ai, tô muito feliz, gente, muito empolgada, graças a Deus. E agora, eu vou só arrumar meu cabelo e vou fazer uma preparação aqui na minha pele, né? Eu tô fazendo uma mini maquiagenzinha. E aí, eu vou fazer com vocês aqui, enquanto eu né, falo uma coisa com vocês. Ontem, gente, eu abordei o assunto da situação da youtuber, né, que eu acompanho. E aí, eu queria falar uma coisa com vocês. Porque, gente, depois eu fiquei pensando assim, gente, será que não ficou assim, não deu a entender isso? Não sei, né? Aí eu falei, vou falar, né? Porque o que acontece, gente? A maioria das pessoas, assim, o meu público maior é feminino, sabe? Deixa eu só achar um negócio aqui, gente, peraí. Um segundinho. Uai, gente. Achei. Eu tava gravando um dia desses as minhas coisas de produto de cabelo e minha garrafinha de spray de água sumiu aqui dentro. Achei já. E aí, o que acontece, gente? A maioria do meu público aqui, boa parte é feminino. E é um público que tá entre os 30, 20 e poucos anos aí. Pelo que eu vejo aqui na estatística do meu canal, né? E aí, basicamente, o que acontece?
Ontem, gente, eu não, em momento nenhum, dei minha opinião sobre o assunto, tá? Jamais, não dei. Ontem eu só desabafei com vocês, né? Que como eu tava chateada, mas em momento nenhum dei minha opinião sobre o assunto, não, tá? O que que acontece, gente? E por que que eu vou falar? Como meu público é bem feminino, eu preciso falar sobre isso. O que que acontece? Vamos lá. Essa situação, né, que ocorreu com a moça lá, igual eu falei com vocês, que ela postou lá que perdoou e a situação, né? O que acontece, gente? O que que eu posso falar sobre o assunto, né? Eu nunca passei por traição. Nunca passei nem em outro relacionamento. Eu já tive outros relacionamentos, né, antes do meu marido. Eu nunca passei por traição. Não que eu saiba, tá, gente? Talvez se aconteceu, eu não fiquei sabendo. Mas que eu saiba, não. Os meninos que eu tive, né, um namoro e tal, eu não tenho um A pra falar deles, tá? Não tem nada. Então, mas o que acontece, gente? A gente precisa passar pra saber como é que funciona o trem, né, gente? Tipo assim, tem coisa que, gente, não tem como. É uma coisa horrorosa, gente, passar por uma traição. Tipo assim, né? Imagina a pessoa que você confia. Casamento, eu acho que é 1000 vezes pior do que um namoro. Se você traída, eu penso, né, que num namoro, não que esteja ok. Mas pensa, a pessoa que tá dividindo com você a vida te traindo, deve ser uma coisa horrorosa, horrorosa. Entendeu? Eu não consigo mensurar a dor da pessoa, né? Eu não consigo, né? Eu não tô falando que namoro é normal trair, não, gente. Pelo amor de Deus, tá, gente? Jamais. Se trair no namoro, meu amor, mete o pé. Não fica, tá bom? Não fica. Porque o casamento, gente, eu vou até fazer um vídeo, porque o mês que vem eu completo 4 anos de casada. Eu vou ver se eu gravo com o marido, vou ver se eu chamar ele, né? Convidar ele pro canal. Pra gente gravar um pouquinho sobre como é a experiência de estar casado, essas coisas assim. Vai ser um vídeo bem legalzinho pra vocês. Então, não dá pra mensurar a dor de ninguém. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou usar um famoso ditado aqui agora, mas que faz todo sentido. A vida é como se fosse um sapato. E nós, né, assim, os acontecimentos que vai acontecendo, o nosso leão do dia, sabe? A gente não fala assim, nossa, parece que hoje eu tô matando 10 leões por dia, de tanto problema. Então, os leões que vão aparecendo, né, as situações adversas que vai acontecendo na nossa vida, é como se fosse, gente, vários calos, sabe? Sabe quando você anda muito de rasteirinha o dia todo? Ah, eu vou lá no centrinho da cidade e ando de rasteirinha o dia todo. No final do dia, seu pé tá doendo, tá cheio de calo, né? Gente, a vida, ela é assim, sabe? O calo, ele só sabe que é como dói, aonde dói e a forma que dói, quem tá com calo. Se eu não tô com calo, eu não sei como é que funciona a dor. Eu não sei onde tá apertando, eu não sei onde tá doendo. Então, eu jamais vou, gente, julgar quem perdoa, tá? E jamais vou falar que deve perdoar. Eu era o tipo de pessoa que antes, gente, eu batia o pé firmemente e falava: doido é quem perdoa. Deus me livre perdoar uma traição. Não, jamais, gente, jamais perdoar uma traição é uma coisa absurda. Porque na minha cabeça, eu não passava o fato de a pessoa descobriu que foi traída, ok? E aí, gente, como que ela consegue olhar pra cara da pessoa? Como que ela consegue continuar confiando na pessoa? Na minha cabeça não entrava isso, sabe? Porém, a gente vai amadurecendo e a gente vê que a vida, gente, ela não enfim, tem hora que a vida parece que é injusta, né? Com algumas pessoas, assim, sabe? Igualzinho essa menina, eu olhei e falei, gente, nossa, ninguém merece, né, gente? Mas, assim, tem umas pessoas que você fala assim, gente, como assim, né? Como assim? Ela eu não conheço de perto, mas tem umas pessoas que eu conheço de perto, que passam algumas situações que você fala assim, sangue do cordeiro, misericórdia, Senhor. Né, não poderia estar passando isso, mas enfim.
essas coisas também eu não envolvo muito Deus, não, sabe, gente? Porque eu penso que é falta de caráter e ponto. Eu não consigo ser religiosa a ponto de falar assim, ai, o diabo que arquitetou pro menino fazer isso, não. Eu não consigo, gente. Não tem nada a ver com o diabo, é falta de caráter, tá? É falta de caráter, entendeu? Mas, o que acontece? Eu acho que, tipo assim, se você, né, amiga, que tá aqui me assistindo, por acaso tá passando por uma situação assim, ou já passou, né, e tá tentando superar, cara, vai pra Deus, recorre a Deus, entrega seu coração pra Deus, sabe? Porque eu acho que Deus, gente, ele é o melhor pra cuidar do coração de alguém que tá quebrado. Porque, gente, o coração da pessoa deve ficar quebrado depois de passar por uma situação tão pesada como essa, em um casamento, né? Em algo que é abençoado por Deus. Então, vai pra Deus, amiga. Vai pra Deus, não fica pedindo conselho. Sabe por quê, gente? Às vezes eu acho que deve ter um monte de gente falando perdoa, um monte de gente falando não perdoa. Deve ser uma complicação na cabeça da pessoa. Então, não ouve as pessoas, ouve a voz de Deus. Sabe? E outra coisa, gente. Quem passa por isso, só a pessoa sabe até onde ela suporta ir, sabe? Então, tem que ver o que você aguenta passar, entendeu? Ah, eu aguento passar por isso? Ok, então vou lutar, né? Enfim. Porque, gente, eu acho tão complicado essas coisas assim, sabe? A gente ficar opinando. Então, a gente não opina, entendeu? Sei lá, é complicado, tipo assim, de ficar opinando na vida dos outros, né? Essas coisas. Mas eu tô falando assim, que a pessoa tem que ver, gente, o que ela aguenta, né? A única traição que eu passei na minha vida, que eu posso contar pra vocês, assim, que eu lembro, né, e tal, foi de uma amizade. Que eu peguei a menina falando mal de mim, assim, só que até hoje, gente, eu nunca nem relatei esse assunto, eu simplesmente virei as costas, fui embora e nunca mais falei com ela. Ela estava falando mal de mim, com a outra pessoa, eu cheguei a ouvir, só que elas não me viram, né, e eu simplesmente virei as costas e até hoje eu nunca mais falei com ela. Hoje em dia eu não tenho raiva, né, não me importo, sabe? Ela até me segue no Instagram e tal, curte minhas coisas. Às vezes também eu curto dela, mas a gente não conversa mais e tá tudo bem, entendeu? Não tenho raiva dela, se algum dia, Deus me guarde, ela estiver passando algum aperto na vida, precisar de mim, tô aqui, entendeu? Não deixaria ninguém passando aperto, gente, coisa com que eu posso ajudar, né? Por causa de uma picuinha besta dessa. Já passou, foi coisa de juventude. Mas com relacionamento de coisa, não, gente. Mas, enfim, eu acho que cada um tem que saber o que aguenta passar, sabe? Se você tá em relacionamento, por acaso, né, o rapaz ou o homem fez isso, cara, você tem que pensar assim, eu aguento passar por isso? Porque, às vezes, eu acredito também que seja isso, né? As pessoas ficam com medo. Será que eu vou dar conta se eu sair desse relacionamento? Será que eu vou conseguir? E, gente, vai dar certo, sabe? Você não é obrigada. Amiga, você é amada pelo Criador do mundo, entendeu? Então, você não tem que ficar mendigando nada de ninguém, entendeu? O que eu posso falar pra vocês agora o que vocês devem fazer, gente, aí é com vocês. Aí eu acho que cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe o que aguenta passar na vida, entendeu? A única coisa que eu acho muito, igual nessa situação, que eu acho muito difícil, é você continuar olhando pra pessoa com o mesmo carinho, sabe? Com o mesmo amor. Por mais que perdoa, gente, eu acho que não é a mesma coisa, entendeu? Eu penso que é uma situação, gente, pra mulher voltar a ser a mesma mulher, com o mesmo brilho, igual ela, é uma menina que ela sorri, que ela tem um brilho. Eu acho que pra voltar a ser a mesma de antes, que tem um brilho, um sorriso maravilhoso, eu acho que Deus tem que tratar muito a pessoa. Muito, a ponto dela, sabe, esquecer que passou por aquilo ali. Mas eu acho que é uma situação que acaba muito com o psicológico. É como se fosse tipo um vidro, um copo, quando quebra, e você tenta ficar remendando os pedaços. Gente, nunca vai ser igual, entendeu? Então, assim, amiga, eu não aconselho ninguém a nada. O que tem que fazer, o que não tem, isso aí é você e Deus. Entrega, sabe, pra Deus. Deus, ele é o melhor, gente, pra poder trazer resposta a soluções tão complicadas como essa, entendeu?
A única coisa que eu falo pra vocês é, gente, vocês são capazes, sabe? Deus, ele pode ajudar vocês com qualquer coisa, entendeu? Nunca pense assim, ah, eu tenho que ficar no relacionamento porque, ai, né, casamento é de Deus e vou aceitar qualquer coisa. Eu não concordo com isso não, gente. Sabe, que você tem que aceitar qualquer coisa porque, ai, você é cristão e tem que aceitar um monte de migalha, a pessoa pisando em você. Não acredito por isso não, tá? Então, não é por esse lado que as coisas funcionam, sabe? Aceitar tudo a qualquer custo. Passando bruma aqui. Então, assim, eu acho que, sei lá, gente, todo mundo merece um respeito, merece ser amado de verdade, né? Então, é isso, gente, tá? Só explicando a situação, porque ontem eu contei e não falei nada de opinião, não, entendeu? Só contei pra vocês o que aconteceu, né? Mas aí eu acho que é muito complicado. Sei lá, a pessoa tem que ver o que, né? É porque, tipo assim, o que acontece? Eu vejo muito acontecendo. Já uma vez aconteceu. Teve uma pessoa que falou comigo assim: eu sei que meu marido me trai. E na hora, gente, eu gelei. Porque eu falei assim: o que eu tô ouvindo aqui, gente? Eu ouço muita coisa, né, gente? Eu atendo muitas mulheres todos os dias. Hoje em dia eu tenho um público de atendimento muito fixo, né? Então é as mesmas meninas sempre. Mas teve um tempo que eu atendia, gente, várias pessoas diferentes ao mesmo tempo. Eu já trabalhei em salão de beleza. E aí, gente, como a gente é manicure, a gente ouve muitos relatos de tanta coisa, sabe? Tem coisa, gente, que a pessoa às vezes sai de casa, às vezes eu acho que é só pra desabafar. E eu sou um tipo de pessoa que, assim, né? As pessoas, gente, têm uma confiança de conversar comigo que eu fico bobada. Eu já ouvi cada coisa, gente, da vida pessoal dos outros que eu fico, assim, arrepiada. Se eu contar pra vocês, acho que vocês nem acreditam. Lógico que eu não vou contar, né? Mas tô falando assim. Mas também se eu contar, também não vou falar quem é nem nada, não. Tô falando assim. Da situação, sabe? Tipo assim. Sabe quando a pessoa conta uma coisa pra você e fica assim, gente, por que essa pessoa tá contando isso pra mim? Como assim, né? Não era nem pra estar contando, sei lá. É estranho, né? Aí, gente, eu lembro que a pessoa falou assim, ah, meu marido me trai. Aí na hora eu fiquei assim, tentei não ficar esbanjando nenhuma, né? Tentei ficar mais sério, assim, tipo, ah, é? Ah. E aí, gente, a pessoa falou assim, mas eu jamais vou separar. Vou separar porque, cara, depois de tudo que eu construí ao lado dele, eu não vou deixar, eu não vou, entendeu? Só que acontece, gente, essa mulher, por mais que, né, construiu uma coisa muito grandiosa ao lado do marido, dava pra ver que ela não era feliz, sabe? Então é isso que eu tô falando com vocês. Às vezes a pessoa vai pensar em tantas coisas, só que no final tem que ver, vale a pena, entendeu? Porque, gente, é uma coisa que vai roubar a felicidade, entendeu? Vai roubar a felicidade. Eu acho que a pessoa nunca mais é a mesma, assim. Não sei, né? Não sei se consegue ser a mesma depois de descobrir uma coisa tão terrível. Ah, não sei, gente. É igual calo mesmo. Cada um sabe onde aperta, sabe onde dói. E aí é só com Deus mesmo, porque o trem é feio. E é só em oração que a gente consegue resolver algumas situações na vida. E essa aí é uma, tá? É só na oração, minha amiga. Então, recorre a Deus que é melhor. Sabe? Porque a gente, cada um vai ter um trem pra falar. Então, melhor ir pra Deus, porque é melhor, né? Então, gente, tô acabando de arrumar aqui, ó. Agora só vou colocar o brinco e vou fazer o meu café da manhã rapidão. Porque aí eu vou descer, vou entregar o chup-chup que eu tenho que entregar. É só deixar essa caixa, gente, e tá tudo certo. E vou lá pra autoescola. Provavelmente eu não vou conseguir gravar pra vocês, porque, gente, eu vou estar dirigindo, né? Mas se eu conseguir gravar alguma coisinha, aí eu mostro pra vocês, tá bom? E assim, gente, eu não sei nem quem vai ser o professor. Só sei o nome. Acho que chama Elton. E é isso. Do mais, eu não sei mais nada. E esse vídeo vai ficar enorme, porque foi um vídeo muito conversado, né? Eu batendo papo com vocês, desabafando. Mas aí eu vou colocar algumas coisinhas que eu vou fazer durante o dia aí também, pra encaixar no vídeo, tá bom?
Oi? Não, cedo. Tá. Vamos, vai. Tô gravando vlog. Tô gravando vlog no meu canal no YouTube. Nada. Aí amanhã eu vou vir às 8 mesmo, né? Gente, olha o meu cabelo. Todo bagunçado. Acabei de tirar o capacete, ó. E aí, eu já cheguei na casa da minha cliente. Nossa, meu cabelo bagunçado, meu Deus. Mano aqui, pra não assustar ninguém. E aí, eu tô doida pra contar pra vocês como que foi a primeira aula. Eu acabei a aula lá e vim atender. Agora eu estou trabalhando. Depois eu quero contar tudo pra vocês. Agora, gente, são 11h25 da manhã. E eu acabei de chegar na academia. E eu tenho exatamente 40 minutos para treinar. Por quê? 1h30 eu tenho outra cliente, sabe? 1h30 eu tenho outra cliente. Então, agora é 11h25. Aí eu tenho 40 minutos, mais ou menos, para poder treinar. O que acontece? Eu tava até falando com minha cliente que agora, gente, vocês sempre comentam assim, ah, mas você fica numa correria danada e tal, não sei como é que você dá conta. Gente, é corrido? É corrido. Mas eu não troco pela vida de CLT. Deus me livre, é melhor ficar nessa correria do que ser CLT, entendeu? Então, é corrido, mas é melhor. Aí eu vou treinar agora, vai dar uns 40 minutinhos mais ou menos. Aí eu termino, vou, almoço. Eu ainda preciso comprar morango para produzir sabor de morango hoje. E depois eu atendo a cliente 1h30 que vai ser no centro. Aí vai ser bem rápido, mas vai dar certo. Terminei de treinar. Ui. Acabou que eu não mostrei pra vocês a roupa, né? Deixa eu vir pra cá que é mais claro. Roupa do meu treino de hoje. Terminei, graças a Deus. Gente, já estou em casa. Agora é 12h40. E eu tenho até 12h20 pra almoçar e organizar as coisas aqui. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu preciso urgentemente entrar na Shopee e pegar mais 2 blusas dessas. Eu comprei conjunto, né? Aí vem 2 blusas, veio uma azul e uma preta. E eu amei, gente, muito boa. Veste super bem. Olha só como é que ela fica assim de lado, ó. Ela veste bem, fica grandinha aqui, do jeito que eu gosto, gente. E aqui não fica pegando muito aqui. Eu não gosto de blusa que cobre o bumbum, tá? Sei que muitas meninas gostam de malhar. Eu não gosto. Eu gosto que ela pega, fica assim. Eu me sinto mais bonita, entendeu? Aí quando eu tô treinando, eu arrumo ela assim, ó. Não fica muito coisa, não. Mas que fica aqui embaixo, gente, por quê? Eu não sou tão alta. Se eu uso uma blusa que vem aqui, eu fico parecendo uma tampa de tão pequenininha. Então não fica bonito, não. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô usando o microfone porque eu vou arrumar meu almoço e conversar com vocês rapidinho. Ó, comprei morangos. Passei lá, gente, comprei. E aí eu fui lá no centro comprar, porque lá tem um rapaz que ele tem uma banca e vende, sabe? Aí, o que acontece? Onde que eu vou colocar? Acho que eu vou tirar dessa caixa maior, que vai caber melhor aqui. Ele tem uma banca lá, gente, e vende por um preço bem bacana, sabe? Só que acontece, o horário que eu fui foi um horário horrível. É o horário que as mães deixam as crianças na escola. Então eu dei uma agarrada lá. O meu plano era chegar em casa 12h30, mas tá tudo bem, vai dar certo. Em nome de Jesus eu creio. Já deu certo aqui, gente. E aqui na minha cidade, gente, só no centro da cidade tem 1, 2, acho que são 3 colégios particulares. Não, 4. Não, acho que é 5. Ai, nem sei, gente, é tanto colégio particular. E aí, pensa, gente, é tanto carro levando o menino em escola. Aí eu vi algumas mães de moto. Aí eu falei, ai, Deus, abençoe essas mães para comprar moto na vida delas, para levar essas crianças para escola. Porque, gente do céu, de moto é melhor, que é mais rápido, né? Mas, enfim, nem toda mulher... tem uma saladinha aqui, que delícia, vou comer. Tinha até esquecido a salada aqui. E aí,
Mas nem toda mulher gosta de moto, né, gente? Muitas mulheres gostam de carro. Só que acontece, gente, o problema não é carro. O problema é que esse pessoal que tem um pouco de dinheiro, é tudo carro grande, é Creta, é não sei, é tudo uns carrão. E quando eu falo carrão, é carrão de tamanho mesmo, é grandona, sabe? Vou tomar Coca-Cola. Eu treino pra isso. Gente, tinha esquecido dessa Coca-Cola na geladeira. Vou tomar. Delícia. Tá tão calor hoje. Mas aí é isso, gente. Mas aí eu consegui sair do furdúncio do centro. Que é 12:30, gente, é o horário travado. E 5 horas. Nossa, eu falei, se você precisar de 5 horas no centro da minha cidade, melhor você ficar em casa e não ir. Porque o trem fica feio. É muita gente. Ah, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu vou comer. Ó, pro meu almoço tem quiabo, arroz, feijãozinho vermelho. Que delícia. Tá tão cremoso. E tem carne de panela com batata. E eu acabei de descobrir uma saladinha de tomate com vinagrete. Ai, que delícia, eu vou comer. Aí, gente, como eu tenho micro-ondas agora, eu vou colocar tudo no micro-ondas. Só o feijão que eu não coloco. Porque faz uma senhora de uma bagunça no meu micro-ondas. E eu não gosto. Deixa eu contar pra vocês a respeito da minha aula de carro lá, né? Gente, eu amei! Que aula boa! Eu tava super ansiosa, né? Por quê, gente? O meu marido já tentou me ensinar a dirigir. E teve uma outra vez também que eu acho que eu peguei um carro, não lembro. Parece que eu tenho essa lembrança, mas não lembro muito bem. Gente, eu nunca consegui colocar um carro, andar numa rua reta com um carro. Toda vez que eu pegava, eu ficava afobada. E aí eu jogava no meio-fio, jogava pros lados, mas eu nunca consegui fazer uma linha reta com o carro. Mas eu super entendo que, gente, pessoa que não é profissional é difícil, porque o profissional deu ruim, ele aperta o freio ali, ele consegue, tipo assim, tirar, acho que acelerador, né, no pé dele lá. Quem tá ensinando a gente, igual família, coisa assim, não tem como, né? Então não dá, gente. É diferente quando é profissional. Gente, a minha aula é 8 horas da manhã, né? Aí o que ele fez? Ele me ensinou tudo. Ele abriu aquela parte de frente do carro, me ensinou negócio de água, de óleo, de moto. Ele me ensinou tudo, sabe? Tipo assim, eu precisava saber no começo. Aí o que acontece? Deixa eu colocar isso aqui. Ele me explicou tudo, gente. Onde que ligava, as marchas. Fez um tour pelo carro comigo. Literalmente um tour, gente, pelo carro. Aí, beleza. Depois disso, gente, ele falou assim, ó, a primeira aula, você vai ficar só uns 15 minutinhos aqui né, para dirigir. Hoje é mais para você conhecer o carro. E assim, quando eu fiz a moto, foi a mesma coisa, gente. E outra coisa, eu amei. Gente, pensa num instrutor tranquilo. Eu tava pedindo muito a Deus pra ser um homem tranquilo, sabe? Que tivesse paciência. Eu sabia que assim, né? Geralmente o instrutor tem paciência, porque tá pegando, gente, pessoas que nunca colocou a mão no carro. Então, mas enfim, né? Que eu sentisse que, né, tipo assim, tranquilidade com ele. E graças a Deus, gente, é um homem muito tranquilo. Nossa, pai. Pensa num homem, assim, mó paz. É ele. Então, eu me senti muito tranquila. Aí, gente, quando eu peguei já era umas 9h40. Não, como é que é? 8h40 que eu peguei no carro. Aí eu peguei, e aí, gente, quando o carro começou a andar, eu já me senti medo, né? Senti um medo, assim, que eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir deixar esse carro reto? Aí, gente, não só andei no carro, como a gente fez uma curva. Vocês acreditam nisso? Fizemos uma curva. Aí, tipo assim, na curva eu falei, ó, eu tô com medo, hein? Aí ele, não, calma, vai dar certo. E deu certo, gente, ele me ajudou. Porque assim, na curva você tem que virar o volante e já voltar com o volante. Eu acho isso muito difícil. Mas deu certo. Aí agora, o que eu vou fazer, gente? Eu fiz isso quando eu tirei de moto, deu super certo. E vou fazer agora com a de carro. E é o seguinte, eu vou escrever no meu caderninho ali dentro, tem no escritório, eu vou escrever todo o percurso. Tipo assim, exemplo, igual ele falou, a primeira coisa, você vai colocar o cinto, certo? Vai colocar o cinto. Aí, segunda coisa, acho que é olhar retrovisor. Eu vou anotar passo a passo, porque, gente, é muito importante
A gente, porque assim, a autoescola é como se fosse um teatro, né? Porque muita coisa que você faz na aula lá, você não faz na vida real. É igual, gente, toda hora dando seta. A gente não dá seta toda hora na vida real. Na vida real, você dá seta quando você tem que entrar em alguma rua. Por exemplo, você está numa rua reta. Se tiver várias entradas de rua, você tem que ficar olhando. Você não faz na vida real isso. Na vida real, você vai reto. É sua vez, você vai. Não é nenhum trevo, rotatória, você vai reto. Você não tem que ficar olhando para as outras ruas. E na autoescola, você vai ter que olhar. Então, acaba que é um teatro, né? E aí, eu prefiro guardar esse percurso na minha cabeça. Tudo que tem que fazer, beleza, entrou no carro, primeira coisa, ajustar o banco. Segunda coisa, olhar retrovisor. Terceira, colocar cinto. Eu vou fazer isso e todos os dias, gente, eu vou ler na minha agenda esse percurso para virar, né, para ser tipo assim, ser um meio que eu vou guardar na minha cabeça. Isso é muito bom. Eu fiz quando eu tirei de moto e, gente, quando eu ia para fazer aula, eu já tinha na minha cabeça, estava gravado aqui, ó, isso. A chance de eu esquecer era muito pouca, porque toda hora eu lia aquilo. Eu acho que vou até escrever no meu celular, porque eu tenho um bloco de notas no celular, que é bem mais fácil. O celular toda hora tá na mão, né? Até eu agarrar isso na minha cabeça. Porque depois que eu conseguir gravar na minha cabeça, banco, retrovisor, não sei mais o que lá, vai ser bem melhor, entendeu? Que aí eu tenho que focar só no que eu preciso fazer, no percurso mesmo, sabe? Aí se eu ficar focando na cabeça outras coisas, acaba que depois é difícil, entendeu? Gente, mas é isso, eu amei. Nossa, eu fiquei muito feliz de ter conseguido. Eu fiz 2 ruas. Eu parei o carro pra ele. Aí ele, agora dá seta, para. Gente, eu encostei assim, sabe? Eu achei tão legal, não esbarrei no meio fio. Ai, foi muito bom, eu tô muito feliz. Nossa, muito grata a Deus mesmo. Tô tão feliz, vocês têm noção. Agora, eu já quero dirigir. A gente vai arrumar nosso carro, que o nosso carro tá com defeito. Só que o nosso carro, ele é bem antigo. Mas, enfim, não tem problema. Quando eu comecei de moto, a moto do meu pai era bem antiga. A gente ligava ela não era nem assim, só no botão, não. Tinha que ligar no pé. Eu esqueci o nome. Vocês já ligaram moto no pé? Então, eu esqueci o nome. Tem uma moto, quando é moto mais antiga, ela liga no pé, não liga no botão. Hoje em dia, só apertar um botão, ela liga, né? A do meu pai era de apertar, gente, no pé. Ligava no pé. E eu peguei e comecei nessa moto, entendeu? Depois, né, agora a gente pegou motos melhores, que liga no botão, mais atualizada. Então, assim, acho que não tem problema não. Acho que eu vou conseguir também pegar o nosso carro, vai dar certo. Super empolgada, gente. Então é isso, meu almoço já esquentou. Vou almoçar, eu tô super empolgada para poder almoçar, tô com fome também. E vou lá atender cliente. Vou finalizar esse vídeo com vocês, que eu já quero editar ele agora. Enquanto eu almoço, eu vou editar o vídeo para vocês. E já quero liberar hoje ainda pro canal. Então vocês acompanharam a minha manhã e vão ver o vídeo hoje ainda. Espero que vocês gostem. Super beijo. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!